Boa tarde a todos. Eu sou Regina Ramadinha, sou formada na Universidade Federal Fluminense, tenho mestrado e doutorado na Universidade Rural, onde trabalhei por 37 anos até 2014, agora aposentada. Agora eu faço o serviço, trabalho no serviço de dermatologia da Animalia Pet Care, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esporotricose, que é uma doença bastante séria e vamos discutir um pouquinho sobre ela. Quero, antes de tudo, agradecer ao Laboratório Texa pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Vou compartilhar minha tela. Então, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades no diagnóstico e tratamento da esporotricose em cães e gatos. A esporotricose é uma micose subcutânea bastante frequente no nosso estado. A primeira descrição clínica foi feita em 1898 por Benjamin Schenck. Desculpa. Foi o primeiro a estudar a doença e fazer a primeira descrição. Daí, o esporotricose receber o seu nome. A esporotricose é uma doença que pode acometer o cão, o gato, o homem e outros animais ainda. A professora Leila Lopes Bezerra publicou um trabalho fazendo um levantamento da evolução do conhecimento da doença desde 1898, quando foi feita a primeira descrição clínica, até 2017. É um trabalho bastante interessante, muito bom de ser lido. Adolfo Lutz, em 1907, e Splendore descreveram a levedura, a primeira descrição da levedura. É um fungo antropozoofílico. Ele tanto cresce no solo, por isso a foto aqui das roseiras, quanto cresce quanto se desenvolve na pele do homem, do cão, do gato e de outros animais, dos equinos. É de ampla distribuição mundial e importante zoonose. No nosso estado, na região sudeste, no nosso estado, no Rio de Janeiro, tem uma quantidade imensa de casos de esporotricose graçando. Ela era considerada uma única levedura chamada Sporotrix schenck. Hoje em dia já se sabe que são diversas leveduras, diversas espécies, e que formam o complexo Sporotrix schenck. O Sporotrix schenck é o de menor virulência, é o mais conhecido e ainda é o mais frequente. Tem distribuição mundial. O Sporotrix brasiliense é o recente, diagnosticado em 2007, reconhecido em 2007 aqui no Rio, tem alta virulência, responde mal aos tratamentos e é observado principalmente na Ásia e América do Sul. No Brasil, o Nordeste está tendo uma infecção bastante intensa agora. O Sporotrix globosa e o Sporotrix luri são duas espécies que também acometem o cão e o gato, são semelhantes ao Sporotrix schenck, a globosa, e o luri tem uma baixa patogenicidade, é o mais levinho desses quatro. Os mais importantes para nós são o Sporotrix schenck e o Sporotrix brasiliensis. Vamos falar primeiramente do diagnóstico. Por que a dificuldade em se fazer o diagnóstico? Eu recebo 4 animais semelhantes a esses que nós estamos vendo aqui. Um gatinho com uma lesão na face, na orelha e face. Um cão com uma lesão no focinho.
um outro cão com uma lesão na pata. Esse animal tinha lesões em 2 membros, 2 patinhas, e essa gatinha com uma lesão no posterior, no membro pélvico. Qual desses animais é esporotricose? Ou todos são? Como é que eu vou suspeitar de que o animal possa estar sendo acometido pela esporotricose? Se for um cão e um gato, na hora que começamos os exames dermatológicos, uma citologia, em geral nós descobrimos muito fácil, porque a quantidade de leveduras por lesão por animal é muito grande, então se torna um pouco mais fácil. Se for o cão, a quantidade é muito menor, então temos muito mais dificuldades. Então, por onde vamos começar? Se for, vamos ver quem tem risco de ter esporotricose. Eu não posso pensar que um gatinho que mora no 20º andar de um prédio, que nunca saiu, nunca foi à rua, tem todo um manejo adequado de saúde, de vida, vai ter esporotricose. Então, quem eu vou pensar primeiro? Em cães e gatos de vida livre, cães e gatos que frequentam a rua, animais de quintal, que recebem outros animais, que outros animais de fora podem frequentar o mesmo ambiente que ele. Animais não castrados, porque têm uma necessidade maior de contato com outros. As fêmeas ou os machos tendem a ter contatos por acasalamento, e nessa hora podem se contaminar se um dos dois estiver acometido. Proprietários e acumuladores de gatos. Então, pessoas que encontram o gatinho na rua, coitadinho, está aqui vagando, sem comida, vou levar para casa. E vai juntando esses gatinhos no quintal. Esses acumuladores, por vezes, têm uma tendência maior a pegar animais com feridas, com lesões, animais doentes. E não tem o discernimento de fazer uma quarentena, de não juntar. Então, traz e junta esses animais com outros saudáveis ou animais com outros tipos de doença. Então, isso faz com que haja uma disseminação maior. Essas pessoas em contato, e outros animais em contato com os animais doentes, vão acabar se contaminando também. E os trabalhadores rurais, jardineiros, horticultores, são pessoas que trabalham na terra, são pessoas que trabalham em contato direto e podem, se não usar luvas, cuidados maiores, podem se contaminar nessa própria terra, com espetadas, com estrepadas, com feridas na pele, na mão, nas unhas, e se contaminar com o esporotrix da terra. Veterinários e estudantes de veterinária e funcionários de clínicas, de hospitais veterinários, têm também a grande chance de se contaminar lidando com esses animais doentes. Muitas vezes o esporotrix vem disfarçado, ele vem como lembrando um outro tipo de doença, e as pessoas atendem sem os cuidados necessários, sem os EPIs, como nós falamos, os cuidados, luva, outros agasalhos, jalecos que vão diminuir a possibilidade desse contágio. E o contágio, como é que ele acomete? Do animal doente para o animal sadio. Então, ele pode acontecer no gato para outro gato, de um gato para o cão, de um gato para o homem. E quando a esporotrix está no gato, quando ela passa, quando tem a chance de contágio, o número de leveduras no gato é muito maior. Então, faz com que a chance desse contágio seja maior. O que já não acontece com o cão, por isso eu chamei a atenção com a espessura das setas,
No cão, esse contágio pode acontecer, mas a chance é um pouco menor que no gato, porque como no cão como no homem, o número de leveduras por lesão é muito pequeno. Então, seria um pouco menos fácil, para não dizer mais difícil, um pouco menos esse contágio do cão para um gato, para outro cão ou para o homem. Então, se estamos lidando com o gato, um cuidado muito maior. O gato pode ter o esporotrix nas garras, pode ter o esporotrix na boca, então uma mordedura, uma arranhadura vai ser um fator de transmissão. A contaminação ocorre pela presença do agente, o esporotrix, mais alguns fatores predisponentes, que nós separamos como cutâneos e gerais. Fatores predisponentes cutâneos. Para que haja a doença, para que a doença ocorra, tem que haver a penetração do agente na pele. E se sabe que não há penetração na pele rígida, na pele sadia. Então, tem que haver traumas ou microtraumas. Esses microtraumas, às vezes, são lesões discretíssimas que nem nós sabemos que ela existe e está ali como uma porta aberta para a infecção. Então, se um gato espirra, você mexe na ferida de um cão sem luvas, você pode trazer esse agente para a sua pele e fazer, tendo esse contato com o agente, fazer a contaminação e desenvolver a doença. Os fatores predisponentes gerais. Então, eu tenho que ter o agente, uma ferida na pele, uma solução de continuidade na pele e estar predisposto por subnutrição, com animais mal alimentados. Por isso, o contágio nos abrigos, nos locais onde tem muitos animais, ocorre com maior intensidade. Situações de estresse, esses animais já estão em uma situação de estresse contínua. Estresse na casa do proprietário, por chegada de outro animal, por perda de falta de uma pessoa, qualquer situação de estresse pode ser um fator considerado um fator predisponente. As viroses felinas e outras infecções sistêmicas, da mesma forma que para o cão também, viroses e infecções sistêmicas podem ser fatores predisponentes. Os animais muito jovens, os mais idosos, também a senilidade ou a idade muito jovem não tem um sistema imune bem desenvolvido ainda nos jovens, nos bebês, e esse sistema imune já é um pouco mais desgastado, menos responsivo nos animais senis. E animais submetidos à terapia esteroidal, com altas doses ou tempo prolongado, e quimioterapia, para tratar uma neoplasia, para tratar uma forma de tumor. Então, qualquer fator predisponente geral que leve à imunossupressão, mais o trauma na pele, mais a presença do agente, vão causar a contaminação e o desenvolvimento da doença, no homem, no cão, no gato ou em outros animais. E qual é o aspecto clínico das lesões nos cães e nos gatos? Em geral, podem ser nódulos, placas, erosões, úlceras, como esse gatinho aqui. Ó. Ele tem erosões, úlceras, alguns nódulos pequenos. Esses nódulos se ulceram por degeneração e por trauma, o ato dele coçar. Isso traz um desconforto, o animal se coça e vai havendo a contaminação de outras áreas. Fístulas drenantes, principalmente nos gatos. No cão, a lesão é mais semelhante a uma lesão autoimune. Ela tem esse aspecto inflamado, com edema, com fissuras, rachaduras na pele, com despigmentação, como está na narina dessa cadela.
Não há uma lesão característica de você olhar e pensar, isso é esporotricose. Não tem. Você pode pensar em alguns gatos, às vezes a gente recebe um animal que tem esses nódulos, essas fístulas, e aí você pode lembrar de esporotricose, mas vai ter que fazer o diagnóstico diferencial com outras alterações. O aspecto clínico e a localização, principalmente cabeça, face, narinas, lábio, dentro da mucosa oral, nós já encontramos também, vou mostrar mais para frente, nas junções mucocutâneas, pálpebras, região genital dos machos principalmente, membros e cauda, e pode ter a forma generalizada, principalmente no gato, mas é rara, não é a mais frequente. As lesões mais frequentes nós vamos encontrar cabeça e extremidade, cabeça e membros. Nos gatos, 100% dos gatos com lesões, com esporotricose, têm lesões cutâneas. Nos cães, um pouco menos. Na cavidade nasal, 62%, na cavidade oral, 41%, e nas unhas, nas garras, 39%. Então, para uma pessoa, um estudante, um veterinário, um ajudante se contaminar, é muito fácil, principalmente no gato. Então, muito cuidado. Agora aqui algumas lesões. Essa é a gatinha que nós mostramos a primeira lesão no membro pélvico. Essa gatinha, a Lady, ela se contaminou num corte naqueles vidros que se põem em cima do muro. É a gata de uma ex-aluna nossa e ela, transitando por cima do muro, se feriu naqueles cacos de vidro e depois dali desceu para o solo, provavelmente o local onde ela se contaminou. Veja que a lesão não é um nódulo, não é uma fístula, é uma úlcera. É mais para uma úlcera até do que para uma erosão, porque é uma lesão profunda com o aspecto do corte mesmo. Então, difícil de você pensar em esporotricose. Aqui, ainda mais com o histórico da pessoa ter visto ela se cortar, ela se ferir no caco de vidro. Esse é o filhote, ou o gato-filho, ele tem a lesão nasal, que é uma das mais frequentes, pode ser... você pode pensar também em criptococose aqui, pelo narizinho de palhaço, a elevação, o edema, o aumento de volume da região nasal. Ele tem uma úlcera inferior aqui, tem uma pequena lesão iniciando no lábio aqui. Tem lesões na orelha, tem lesões na cabeça, a orelha bilateral e cabeça. Essas partes escuras que você vê são crostas hemáticas, crostas de sangue, porque quando ele coça, ele rompe pequenos vasinhos, pequenos capilares que sangram e ressecam no pelo. Então, isso tudo é sangue. Esse é o lourinho tem lesões periocular, uma úlcera, uma erosão periocular, em pálpebra e toda a região periocular, tem pequenas fístulas, pequenos nódulos na orelha, na face, tem uma erosão nasal também, tem lesão em mucosa oral e tem lesão em língua, bochecha, lábio. Olha só, uma mordedura desse gato é um trauma que certamente vai contaminar a pessoa ou o outro animal que for mordido. Inicialmente, o aspecto da lesão da face dele lembra um carcinoma, uma lesão neoplásica. Uma ulceração, uma lesão com esse aspecto, dificilmente eu pensaria em primeiro lugar em esporotricose, se eu não visse as outras lesões. Lembra bastante o carcinoma e, por ser um gato de quintal e um gato de pele clara, pode-se pensar primeiramente. Só que o carcinoma não faria essas lesões nodulares em orelha e muito menos esse tipo de lesão em cavidade oral.
Então, na hora que fosse começando a examinar o gato, nessa hora nós vamos pensar em outra lesão, em outro tipo de doença que não o carcinoma. Esse é o Ralph. O Ralph veio para nós com um diagnóstico de câncer de pele, de um carcinoma, provavelmente, e veio para a eutanásia. Esse diagnóstico foi um diagnóstico clínico, não foi um diagnóstico laboratorial, foi a pessoa que viu, fez o diagnóstico por desconhecimento da esporotricose, provavelmente, então fez o diagnóstico e a proprietária trouxe na universidade para a eutanásia. Como nós não íamos eutanasiar um animal sem ter um diagnóstico feitos por nós, feitos lá, fizemos a lâmina e demos com o diagnóstico, encontramos o diagnóstico de esporotricose. Ele foi tratado e foi recuperado, ele ficou bem, sem nenhuma sequela. E a lesão também lembra o carcinoma, uma lesão ulcerada, grande, com lesões ainda em plano nasal, em patinha, aqui no dígito e no corpo também. Esse aqui é o Garfield, é um animal bem recente que nós tratamos. Ele veio com diagnóstico de dermatite alérgica, trazido pela proprietária, segundo ela, a veterinária que estava tratando deu esse diagnóstico, mas eu não tenho nada comprovando. Mas ele vinha com uma prescrição de prednisolona, ele estava tomando prednisolona. A lesão mostrava um edema intenso de linfonodos aqui submandibulares e todo o pescoço dele, toda a região cervical estava aberta. Ele tinha descontinuidade da pele da cabeça com a pele do resto do corpo. Tudo isso era uma lesão provocada pela esporotricose. Todo separado. Tinha mais nódulos em cabeça, orelhas e no corpo, nas patinhas e alguns poucos no corpo. E vinha sendo tratado com prednisolona. Isso foi um problema bastante sério para a gente conseguir controlar a esporotricose do Garfield. Ele ficou em tratamento por mais de um ano. Mais de um ano tomando medicação para a resolução do problema. Agora, alguns cães. Esse animal veio com a lesão em membros, na altura do metacarpo, e tinha o hábito de lamber incessantemente. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi em dermatite de lambedura. Ele já tinha até uma lesão tipo cicatrizada mais para frente, uma outra mais atrás, próxima ali à mão do proprietário, começando a abrir. Era um nódulozinho muito pequeno, um discreto edema, começando a fistular. E veio, como ele disse que já tinha feito vários tratamentos como se fosse lambedura, trouxe algumas prescrições corretas e ele dizendo que fez tudo direitinho, a lesão não fechou, nós optamos por fazer a biópsia de pele. Na citologia, era uma lesão granulomatosa, com muitos macrófagos, muitos plasmócitos, mas não encontramos, porque também nem pensamos em esporotricose. Na biópsia, o patologista suspeitou de algumas estruturas que ele viu no HE e fez o PAS e diagnosticou a esporotricose. A partir daí, foi coletado um novo fragmento e feita a cultura, com cultura de tecido, e confirmou o diagnóstico de esporotricose. Então, vejam que essa lesão dificilmente se suspeitaria de esporotricose. Por isso que eu insisto que esporotricose não tem cara. Esse aqui é o marrom,
O marrom tinha essa lesão no membro, era a única lesão dele, era nesse membro pélvico esquerdo, e na face externa e interna. Essa é a face externa, é o mesmo que nós estamos vendo aqui, é essa lesão aqui. E tinha uma semelhante na face interna do mesmo membro. Isso começou há 3 meses, depois que ele brigou com um gato que ninguém sabia quem era, um gato do mundo que foi ao quintal da casa onde ele mora, e eles brigaram, a proprietária até achou que ele machucou o gato, ficou procurando e não encontraram mais o gatinho. Mas 1 mês e pouco depois dessa briga começaram a surgir as fístulas, as primeiras fístulas, houve o aumento de linfonodo poplíteo e a lesão foi abrindo. Como tinha o histórico da briga com o gato, foi sendo tratado como uma infecção bacteriana, com antibióticos e corticoide por conta do processo inflamatório. Com isso, a lesão foi só progredindo. Quando chegou para nós, eu suspeitei de picada de aranha marrom, Loxosceles, e fiz a citologia. E, por surpresa, na citologia eu já encontrei leveduras. Pouquíssima quantidade, 3, 4 no macrófago, no outro, e fizemos também a biópsia e a cultura e confirmamos nos 3 exames a presença do Sporotrix aqui. Foi feito o tratamento com o itraconazol e houve a recuperação da pele do animal. Essa cadela é a Lola. Ela tem a lesão em toda a região de focinho, plano nasal e periocular. Uma lesão bastante exuberante, com erosões, com edema, que perdeu toda a característica do focinho, da trufa nasal, e tem lesões, inclusive, já com edema em pálpebra, uma lesão bastante disseminada. Pensamos em neoplasia, pensamos em autoimune, mas autoimune passou rápido porque não era bastante característica de um lúpus, de um pênfigo, e nesse caso nós já articulamos a esporotricose. Então foi feita a biópsia e foi feita a cultura logo do fragmento de tecido, foi mandado para a histopatologia, o outro para o laboratório para o cultivo, e em ambos fechou a esporotricose. Ela só tinha a lesão na face, a lesão nasal. Aqui temos mais 2, o Roque, que aqui já está em fase de cicatrização, já diminuiu bastante. Ela tinha toda essa parte maior sem pelos, o pelo da periferia está tricotomizado, mas essa área aqui em volta aqui é a área de lesão que está em cicatrização. Nessa altura, já não encontramos mais Sporotrix no tecido, e o diagnóstico foi feito, uma parte na biópsia, tinha algumas leveduras, e no cultivo de tecido ainda já tinha. Na citologia, não encontramos mais. Essa é a Laika. A Laika tinha uma lesão semelhante à do primeiro animal, e era tida como uma dermatite de lambedura. A proprietária dela começou a tratar por conta própria, com cremes e pomadas, e quando fez uso de uma pomada de dexametasona, houve uma piora intensa. Aí que ela foi procurar um veterinário, a proprietária dela era uma médica. E aí que ela foi procurar um veterinário para ver o que estava acontecendo aqui, e também na biópsia e na cultura foi feito o diagnóstico. Esse é um caso recente, que tem uma lesão exuberante em abdômen e estava sendo tratada como dermatite de contato.
também com o uso de cremes e pomadas com antibiótico e corticosteroide. E a lesão só piorando. Ela começou em região ventral, em baixo ventre, e foi subindo. Tem umas lesões aqui perto da mão da proprietária, e aqui em toda em maior aumento a característica da lesão. Também sugeria um carcinoma inflamatório, é um tipo de neoplasia bastante comum que pode acontecer, foi a minha primeira suspeita, e na citologia também encontramos um pouco de levedura, raras leveduras, e na biópsia e na cultura fechamos o diagnóstico. Foi um caso também bastante difícil. Essa cadelinha frequenta parques, frequenta praças, ela provavelmente se contaminou no solo ou com excrementos de algum gato, ou mexendo uma estrepada, uma ferida no solo, e aí a contaminação. Ela não teve contato com gatos, muito menos gatos doentes, segundo a informação da cliente. Nas pessoas, como são as lesões no homem? Aqui é uma peringueite numa senhora, ela tinha um gatinho, que esse gatinho foi eutanasiado porque a lesão era muito extensa, e é uma senhora que não tem condição nem financeira, nem condição geral de manter aquele gatinho. Essa é uma estudante de veterinária que se contaminou na clínica, tem 2 lesões. No homem é muito frequente a lesão chamada em rosário, são vários linfonodos, eles formam vários edemas em linfonodos periféricos à lesão. Nesse braço, no braço aqui tinha esse tipo de lesão, e a ferida, a fístula ali, é também de difícil tratamento, não é uma resposta rápida, como nos animais, e, em geral, deixa sequelas com uma cicatriz não muito agradável. Aqui na face, bem pequena, por uma arranhadura do gato, e aqui o linfonodo aumentado. E esse aqui é o joelho também de uma outra cliente que se contaminou com o gatinho da vizinha. Ela foi ajudar, o gatinho arranhou, ela não deu conta, nem percebeu, e quando viu tinha uma lesão bastante extensa no joelho. Isso aqui é a região de joelho dela. Então, são lesões graves, lesões feias, dolorosas e que deixam sequelas bastante graves. Bom, então, para a gente fechar o diagnóstico, nós precisamos de uma boa anamnese, onde vamos buscar o histórico do animal, se ele frequenta a rua, se não frequenta, se teve contato com outros animais, se é comum dele ficar fuçando o solo, raspando, fazendo buracos no terreno, na pracinha. Como está a saúde geral, se é um animal saudável, bem alimentado, está livre de estresses maiores, e se pode ter havido exposição ao agente. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu falei que era difícil pensar num animal que tivesse um gatinho morando no 20º andar, que não tem a menor condição de sair de casa e se contaminar com o Sporotrix. E isso aconteceu uma vez numa paciente. Não era no 20º andar, era no 12º, era de uma senhora, só morava ela, o gato e uma ajudante para ela, uma pessoa que ajudava ela. E ela não comprava areia para o gato, ela pegava areia na pracinha. E a gatinha, era uma fêmea, apareceu com uma lesão na patinha e no focinho. E na hora de pensar, esporotricose foi a última coisa que a gente foi pensar, embora se eu tivesse assim que pensar em contágio seria uma característica, uma lesão mais ou menos característica.
E aí, na anamnese, é que nós descobrimos que ela tinha contato com areia da praça. Então, provavelmente, terra do chão, areia, terra, é que é ali que foi a fonte de contaminação. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem perguntado. Então, o exame físico, a anamnese e os exames laboratoriais é que vão fechar o diagnóstico para nós. Para fechar o exame laboratorial, nós temos que ter muito cuidado na coleta, no envio e para onde enviar. Nós temos que conhecer muito bem os locais que fazem o diagnóstico para nós. Nas coletas, eu vou falar de cada uma delas e digo cuidado específico em cada uma delas. No envio, tem que ser sempre bem acondicionado, um envio rápido, não pode o material coletado num suave ficar na clínica 2, 3 dias para depois enviar para o laboratório. Isso tem que ter um cuidado muito específico para isso. E para onde a gente vai enviar? Aquele laboratório que você conheça, que você consiga discutir um diagnóstico. Olha, a lesão que eu vi não é sugestiva disso, ou por que que não deu positivo, se tem a cara, tem o jeito da lesão. Então, tudo isso a gente precisa ter esses cuidados para que você feche o diagnóstico. E é imprescindível fazer a requisição. Ela está aqui em vermelhinho para chamar bastante atenção. Não pode mandar um material para o laboratório com um papel escrito cultura e antibiograma, cultura fúngica. Não é assim. Tem que ter os dados do animal, tem que ter os dados da lesão e tem que ter a sua suspeita clínica. Se você suspeita de 1, 2, 3 doenças, coloque ali. Principalmente se for para biópsia, isso ajuda muito o patologista. É através da sua desconfiança, do seu provável diagnóstico, que ele vai escolher os exames que vão ser ideais para aquele. As colorações das lâminas, ele vai fazer um HE básico, mas você suspeitou de esporotricose. No HE ele não viu, ele vai fazer um PAS. Ele vai fazer uma tintura de prata, se não encontrar. E isso é o importante da requisição, com os prováveis diagnósticos. E aí, os exames que nós vamos fazer. No citológico, se é de um gato, você deve encontrar isso aqui, principalmente se for Sporotrix schenck. É uma grande quantidade de leveduras, leveduras ovais, ou arredondadas, ou em charutinhos, cilíndricas, dentro de macrófagos, dentro de neutrófilos, ou isoladas, soltas na lâmina. Isso aqui é um diagnóstico super positivo. Se eu não quiser saber quem é a espécie, eu posso fechar um diagnóstico só com essa lâmina. Não tem necessidade de fazer mais outro exame se eu fiz no consultório essa lâmina e encontrei essa quantidade de leveduras. A coleta pode ser por aspirado com agulha fina, pode ser por impressão ou esfoliação. O aspirado você vai nesse gatinho aqui, seria puncionar a narina. A impressão seria encostar a lâmina na área ulcerada e a esfoliação escarificar um pouco com uma espátula, com uma lâmina de bisturi, com uma outra lâmina de vidro e fazer os esfregaços. Um cuidado, nesse gatinho, sem anestesia, eu não faria aspirado. E a primeira coisa que eu ia fazer era a esfoliação ou a impressão. A esfoliação não é uma coleta muito dolorosa, então eles suportam bem. Se eu não pudesse anestesiar esse gato, eu não iria retirar essa crosta na hora do exame, porque isso pode sangrar bastante, eu tenho que fazer uma cauterização e aí eu precisaria do gatinho dormindo. Então, eu iria nessa área de erosão aqui fazer uma coleta por esfoliação. Pelo menos 3, 4, 5 lâminas.
Quanto mais lâminas, melhor, maior a chance de você chegar ao diagnóstico. Se você tem laboratório no seu consultório, se você tem um microscópio escorante no seu consultório, a lâmina pode ser corada com panótico rápido e você faz ou não o diagnóstico de imediato. Se você vai enviar para o laboratório, o ideal é que você envie as lâminas, algumas fixadas em álcool e outras sem fixação, e o mais rápido possível, em torno de 6, 8 horas deve estar no laboratório. No laboratório, você vai colocando a suspeita, será feito um panótico ou um PAS, dependendo do resultado do panótico. Pode enviar suave? Pode, mas não é o mais legal para citológico. Para ir um suave, ele tem que ir de imediato. Saiu do consultório, leva para o laboratório, para o suave chegar úmido ainda, para que possam ser feitas as lâminas. Senão, o ideal é você mandar já a lâmina pronta naqueles tubinhos de transporte ou numas caixinhas de papelão que acomodam 3 lâminas, sempre assim, bem organizado, bem acomodado, a lâmina com um nome, de onde foi coletado, tá? Se é da orelha, se é da cabeça, se é de nódulo, se é de erosão. Isso facilita muito o resultado e para você vem um resultado melhor do laboratório. A avaliação citológica serve para nós tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento das lesões. Então, eu vou fazendo o tratamento, a cada mês o animal retorna ao consultório, novas lâminas e para o acompanhamento. E nós vamos observar a degeneração, a redução no número de leveduras por lâmina, tudo isso o exame citológico nos dá. A cultura fúngica pode ser feita com suave estéril ou com fragmento da lesão. Em geral, o ideal seria mandar no meio de transporte, meio de Stuart para transporte, mas nem sempre a gente tem o meio no laboratório. Então, envia um suave estéril sem meio de cultura, coleta 1 ou 2 e manda para o laboratório. Ou, o ideal, um fragmento da lesão, que, em geral, a gente colhe quando vai fazer a biópsia. Manda um fragmento para a histopatologia e o outro fragmento para a cultura. Ela pode ir num frasco com soro fisiológico, pode ir só refrigerado a 4 graus e dura de 8 a 10 horas, tem que chegar no laboratório, ou pode ir no meio de Stuart, que nos dá um tempinho maior. No laboratório vai ser cultivado em meio próprio para Sporotrix, e o tempo de crescimento, o tempo de cultivo vai de 12 a 22 dias. Então, se o laboratório te manda com 15 dias um resultado negativo, não aceite, esse resultado está falho. Ele precisa aguardar pelo menos 22 dias para me dar um resultado negativo. Um fungo que cresça de forma lenta pode começar o crescimento com 15, 18 dias. Então, aos 22, 25 dias, você tem o cultivo dele para fazer as lâminas e confirmar que seja o Sporotrix, tá? O fragmento da lesão deve ser coletado de forma estéril, como uma biópsia normal, higienização da área, corta com material estéril, tira o fragmento, o animal sedado ou com anestesia local. Nos gatos, em geral, eu faço tudo sedado, para que eu tenha mais segurança e o animal tenha mais conforto. O histopatológico, a coleta da mesma forma, pode ser fragmentos de pele, pode ser um nódulo, pode ser um linfonodo. Nesse caso aqui, eu poderia coletar uma dessas úlceras menores inteira, tirava uma borda a borda, e enviava para o laboratório. Metade para o laboratório, metade para o histopatológico, metade para a cultura. Tá? Poderia ser um fragmento dessa úlcera maior da cabeça,
poderia ser um fragmento dessa do dorso, eu poderia coletar um de cada, um da cabeça e um do dorso, porque nós vemos que são lesões com aspectos levemente diferentes. A da cabeça tem os bordos mais elevados, parece mais um vulcão, era um nódulo que houve a erosão, e a outra é uma placa mais aberta, então poderia ser um fragmento de cada uma. Em frasco com formol a 10%, eu colocaria cada fragmento em um frasco com formol a 10%, com orientação cabeça e dorso torácico. Informando também as suspeitas diagnósticas, e aqui um PAS positivo, todas essas formas rosa vivo, bordô, são as leveduras, e aqui essas bolinhas mais redondinhas, menores, aqui as leveduras nos macrófagos, fagocitada por macrófagos e soltas no tecido. Essas lâminas são da Tiziana França, que é uma patologista lá da Universidade Rural. Informando as suspeitas clínicas. Por que informar a suspeita clínica? Porque aí induz o patologista a fazer o PAS. Ela pensa que é fungo, eu tenho que procurar se tem o fungo ou não. Se eu não coloco, é uma lesão granulomatosa. Se ele não encontra no histopatológico as leveduras. Numa lesão de cão, por exemplo, que a quantidade é muito pequena. Tempo de espera, em geral, 7 a 14 dias, isso aí é por conta de movimento do laboratório, o exame é sequencial, é rápido, não tem tempo de demora maior, isso é o tempo do laboratório, isso é para que nós possamos dar para o proprietário, para o tutor esperar. Ó, esse exame leva em torno de 10 a 14 dias para chegar, porque depende da demanda do laboratório. Informar a suspeita diagnóstica, não esquecer. Imunistoquímica é uma forma também de fechar o diagnóstico. Aqui é a coloração de Grocô-prata. Ela é usada mais na pesquisa, não é diagnóstico de rotina no laboratório. E se nós encontrássemos uma lâmina com essa quantidade, todos esses pontinhos pretos são leveduras, eu não precisaria fazer a imunistoquímica, a não ser para me dar um detalhe maior da lâmina. Essa é uma lâmina da doutora Gremião. Os sorológicos. O ELISA é um exame que nos dá tanto triagem quanto titulação. Ela vai avaliar o IgG qualitativo e quantitativo. É feita com soro sanguíneo do animal e com sangue total. Ou com sangue total. Você enviou o sangue total ou o soro já separado. Ele serve também para diagnóstico e acompanhamento, porque, por ser quantitativo, ele pode me dizer quais são os valores, a quantidade de leveduras que vão caindo gradativamente. A resposta imunológica vai caindo gradativamente. Então, serve para acompanhamento, para me dizer que o animal está melhorando. Se as feridas estão melhorando, mas o IgG não está diminuindo, ele pode estar se recontaminando, ele pode estar em ambiente contaminado, e aí isso vai fazer com que a quantidade de IgG não caia. Devemos lembrar também da cicatriz imunológica. Há sempre um resíduo, ele vai caindo, caindo, caindo e chega num ponto já bem baixo, próximo dos níveis normais, que ele pode não chegar até o nível normal. Isso chama cicatriz imunológica. Isso é um animal sadio, vai ter um IgG um pouquinho elevado, mesmo ele já estando curado da esporotricose. Ele pode ter cicatriz, nem todos têm.
Se nós temos um citológico positivo e um ELISA positivo, a especificidade é de 89,3% e o valor preditivo positivo é de 92,5%. Então, é um excelente exame para se diagnosticar a esporotricose e acompanhar o tratamento. Temos também, hoje em dia, o PCR, a PCR. É a pesquisa da polimerase de cadeia, a reação de cadeia, de polimerase em cadeia. Também é um exame qualitativo e quantitativo, é um exame molecular. Faz a detecção rápida e eficiente do DNA do Sporotrix. E isso nos dá como resposta a espécie e o gênero do Sporotrix. Então, aqui eu vou saber se é Sporotrix brasiliense, se é Sporotrix globosa, qual é a espécie que está naquele animal. Pode ser feito com fragmentos de pele com lesão, com suaves de lesão ou com aspirados. O envio deve ser feito em frasco estéril, sem conservante e refrigerado a 4 a 8 graus. A imunohistoquímica e a polimerase, isso é um trabalho de Gremião e colaboradores de 2020, e outras para o diagnóstico, mas são usados principalmente em pesquisa. Não tem sido implementado na rotina clínica, mas no laboratório Texa você pode pedir e tem lá tanto ELISA quanto a PCR já para você fazer em seus pacientes. Então, por que as dificuldades se eu tenho tantos exames para me darem o diagnóstico? Baixa quantidade de leveduras, principalmente nos cães, a quantidade é muito pequena e às vezes dificulta a citologia, dificulta o histopatológico, às vezes dificulta até a cultura. Nós já tivemos diagnóstico negativo com cultura negativa e era esporotricose. Na segunda cultura é que veio positiva, é que cresceu. Coletas mal feitas, mal executadas, pouco material não condizente, enviar só a crosta da lesão, enviar um fragmento muito pequeno por dificuldade de coleta, também dificulta um pouco o diagnóstico. Envio de forma errada, enviar em formol para cultura, enviar em gelo para histopatologia, demorando muito tempo, em material refrigerado. Tudo isso vai modificar, vai estragar a amostra e não vamos ter um diagnóstico preciso. Ou o envio sem suspeita diagnóstica, o laboratório, principalmente na cito e na histopatologia, principalmente se for de cão, que a quantidade de levedura é menor, ou de gato, que às vezes tem pouca levedura também, dificulta muito o diagnóstico, porque o patologista não vai suspeitar por você, principalmente se você não tem o hábito de enviar fotos da lesão junto com o material. Aí fica mais difícil dele, sem ver a lesão, recebendo o material sem suspeita clínica, de pensar em tudo que pode estar acontecendo ali. E sem descrição da lesão. A descrição da lesão é muito importante. Há um envio de mais de um fragmento das amostras da lesão, o envio de várias lâminas, se for citologia, tudo isso é importante para um bom diagnóstico. Diagnóstico diferencial, vamos ver como tem coisas semelhantes à esporotricose? Essas lesões de mastocitoma nesse gatinho. Nós vimos coisa parecida com isso sendo esporotricose. Esse é um mastocitoma, é uma neoplasia. Aqui, o mastocitoma no cão também lembra esporotricose, tá? Aqui os carcinomas. Esse é um carcinoma no nariz de um cão, de uma cadelinha idosa.
poderia ser uma úlcera por esporotricose também. E aqui uma celulite por abscesso, por briga. Teve a briga, formou o abscesso fistulou e formou essa celulite. Então, poderia ser uma lesão de esporotricose também. Até a característica de ter sido em contágio com outro animal favorece o diagnóstico, e não era somente uma celulite bacteriana. Num gatinho, leishmaniose, uma lesão de leishmania no dorso de um gato, exatamente parecida com esporotricose, ainda mais num gato. E aqui na face de um cachorrinho, lesão nasal, lesão periocular. Não poderia ter sido uma briga com o gato que ganhou uma arranhadura na pálpebra e formou uma lesão de esporotricose. Não era leishmaniose em ambos os casos. Essa é uma foto da doutora Romeica Reis. Então, feito o diagnóstico, vamos às dificuldades do tratamento. Primeira coisa, antes de falar em tratamento, falar nas luvas, EPIs e bom senso. Por favor, vamos tratar a esporotricose? Sim, os gatinhos merecem, os cães merecem, mas temos que orientar o proprietário, fazer com que eles entendam o problema que eles têm na mão, a bomba que eles têm na mão, mas que dá para desarmar com segurança. Então, luvas, às vezes 2 luvas, uma luva de pano por baixo, uma luva de látex por cima. Os EPIs que estão em moda hoje, então, aventais, óculos, gorro, máscara, já é obrigatório mesmo. E muito cuidado. Se o gato é bravo, se o gato é daqueles irascíveis que não se deixa tocar, anestesia o gato. Vê se esse gato tem condição de ser tratado em casa, se ele pode ir para casa. Isso é o bom senso, é você olhar para o animal e olhar para o proprietário. Lembra que nós somos sanitaristas, nós somos veterinários e somos sanitaristas, então é importante o nosso cuidado com o meio ambiente, com o animal, com o tutor, com a gente mesmo. Então, luva, EPI em bom senso, nós vamos encontrar em todas as vezes que falarmos de tratamento. O tratamento pode ser ou tem que ser tópico e sistêmico em relação ao animal, ambiental e preventivo em relação ao animal e ao proprietário e ao meio ambiente. É muito importante a gente ter esses cuidados. O tratamento tópico, tricotomia, auxilia na cicatrização e facilita a higienização por parte das pessoas que vão lidar, dos tutores que vão lidar com esse gato. Mas essa tricotomia e essa higienização primária, a primeira que vai ser feita, deve ser feita apenas na clínica e com sedação. A esporotricose formam lesões dolorosas. O animal não permite que você manipule do jeito que tem que ser feito, bem feito, com a tricotomia, com tudo, sem estar sedado. É muito doloroso para o animal, então ele vai tentar se livrar daquilo. E lembra que ele tem 20 garras e mais um monte de dentes. Então, cuidado, vamos fazer tudo direitinho. A tricotomia deve ser feita sempre com tesoura, e essa tesoura depois vai para a higienização. Ela vai ficar no formol um tempinho, na solução de formalina, porque ela vai ser contaminada. Nunca usar a máquina, nunca, porque com a máquina, além de você contaminar a máquina, e é muito mais difícil de higienizar, você pode provocar feridas na pele e estender a lesão, disseminar a lesão. Então, a tricotomia é perilesional, não é para tosar o gato, é perilesional, de forma que não hajam pelos sobre a ferida aberta, porque isso dificulta a cicatrização.
E essa higienização, se é um gato bem mansinho, se é um gato que permite, pode ser feito a cada 2, 3 dias na casa do proprietário, de acordo com a evolução do quadro clínico, com gase, com soro fisiológico, com solução de clorexidina 2%, a 0,2%, até 0,5% que não arde. E se for feita na clínica com a sedação, a gente pode usar uma clorexidina 2%. Loções, cremes, se for lesão única, localizada, e esses curativos podem ser feitos na casa do proprietário. Se o gato for do bem, se é aquele gato que permite a manipulação, ou em curativos semanais na clínica. Toda semana leva ele na clínica, seda, faz a higienização toda, cuida e volta para casa e não se mexe mais até o final da outra semana. Isso vai variar de quantidade de lesão, de profundidade de lesão, do dono da lesão, do gato ou do cão, tá? Para o tratamento tópico. Aí você pode usar, eu coloco aqui apenas em cães e gatos dóceis e com até 3 lesões, tá? Loção, spray ou creme com antifúngico sistêmico. Zetoconazol, miconazol, tolciclato, tioconazol ou terbinafina. Existem alguns trabalhos com terbinafina com ótimo resultado. Sempre lembrando aqui as proteções e o bom senso. Existe um tratamento chamado termoterapia, isso é um trabalho de Ronce, de 2010, para animais com poucas lesões. Ele fez um trabalho com uma lesão única, localizada, quando o gato e o tutor são colaboradores. A pessoa quer fazer, é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, e o gato permite, o dono permite. Ele fez com bolsa térmica, com água a 40 a 42 graus, 15 minutos sobre a lesão 2 vezes ao dia por 2 meses. Todo dia pega o gatinho, aquece a água, verifica a temperatura, põe na bolsa térmica, fecha e vai lá, põe uma gaze ou uma toalhinha ou um pano sobre a lesão e encosta a bolsa ali e deixa 15 minutos, de manhã e à noite por 60 dias. No trabalho, ele diz que após 3 semanas, a lesão tinha cicatrizado completamente e nenhuma linfadenopatia regional foi observada. A hipertermia local foi mantida por mais 4 semanas para que o gato tenha tido alta, pudesse ser terminada, parada a lesão. Ele acompanhou esse gato por 2 anos e foi dito clinicamente curado usando apenas a termoterapia. É um tratamento que pode ser feito, ele é bastante usado em humanos na hora da contaminação. Eu me contaminei uma vez num gatinho e fiz a termoterapia e não desenvolveu a lesão. Só que eu fiz no homem faz por 7 dias, eu acho que eu fiz. 7 a 10 dias, água morna 2 vezes ao dia na temperatura de 42 graus. O tratamento cirúrgico, ele pode ser feito quando é uma lesão em área que pode ser retirada, uma lesão única, e a resposta ao itraconazol está sendo reduzida. Esse trabalho de Gremião foi feito com um gato que tinha lesão em bolsa escrotal e estava já há 19 meses com terapia de itraconazol sem resposta. Então, foi feita a retirada da bolsa testicular e a castração, lógico, e por conta da baixa resposta ao itraconazol, mantendo a terapia antifúngica por mais 3 meses e o gatinho não desenvolveu mais nenhuma lesão. Tá? Então, ele ficou ainda após o ato cirúrgico, mais 3 meses com a terapia antifúngica, o itraconazol, e não desenvolveu mais lesão. Uma discussão sobre o trabalho
que poderia ter sido dose baixa no início, pode ser que o proprietário tenha falhado em administrar diariamente, então pode ter tido alguma alteração que fez o animal não responder adequadamente à terapia com o antifúngico. E aí, após a castração, ainda se segurou por mais 3 meses para que tivesse certeza de que não havia mais leveduras no organismo. Criocirurgia. Nós fizemos algumas vezes lá no hospital, na universidade, junto com a doutora Clarissa Pimentel, que foi nossa estagiária, o professor Ronaldo Lucas e a Tiffany, uma acadêmica, o tratamento de 13 gatos com crioterapia, criocirurgia. Nós congelávamos as lesões em áreas que podiam ser congeladas com nitrogênio líquido, fazia o congelamento da área, mas foi mantido o itraconazol durante todo o tratamento. O tratamento teve duração, nesses gatos, de 14 a 64 semanas, em média foram 32 semanas. A dose do itraconazol utilizada foi 10 miligramas quilo dia, e o tratamento, todos eram Sporotrix Schenck, foram fungos do complexo Sporotrix Schenck, nós não chegamos à espécie, e os animais tiveram, as áreas congeladas, não tinha que fazer nenhum outro tratamento, era só o congelamento ali, depois, às vezes, borrifávamos um pouquinho de clorexidina em casa, mas, em geral, não se fazia mais nada. 11 dos 13 gatos foram considerados curados, nós acompanhamos por mais um ano esses animais e nenhum desenvolveu outras lesões. E a terapia medicamentosa, os principais medicamentos. No livro de Nilica e Peterson, eles colocam cetoconazol, itraconazol, iodeto, fluconazol e terbinafina. Em alguns trabalhos, Gremião e colaboradores colocou anfotericina B sistêmico ou 1 miligrama quilo intralesional. Eu nunca utilizei anfotericina B, tem alguns trabalhos, eu já li, mas é mais complicado de fazer e o preço, às vezes, é mais difícil. O mais utilizado por nós é o itraconazol, na dosagem de 5 a 10 miligramas. Às vezes, na maioria das vezes, eu uso 10 direto, não faço a dose de 5 miligramas, associado ao iodeto de 20 a 40 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia. Também nunca usei 3 vezes ao dia. Em geral, eu uso 20 miligramas 2 vezes ao dia. No gato, 10 a 20, no cão, 20 a 40. E o itraconazol tem uma tabelinha que a gente segue melhor que essa. Em princípio, 60 a 90 dias. Em geral, o dobro disso ou mais. Depende de animal para animal. Avaliação laboratorial mensal, principalmente para as enzimas hepáticas. Na maioria das vezes, eu não tenho tido problemas hepáticos com itraconazol, nessas doses. 10 a 20 miligramas quilos é recomendado por Molby, por Henschlens e por Gremião nesses trabalhos. 10 a 20 miligramas quilos, CID ou BID, 1 ou 2 vezes ao dia. Algumas vezes, nos Sporotrix brasilienses, a resposta é menor, a atividade é boa in vitro, mas não é in vivo, algumas vezes. Não se deve usar genérico ou compostos ou manipulados de itraconazol. Embora a gente tenha sido orientadora de uma tese agora, da doutora Flávia Clare, onde ela utilizou os manipulados
de uma farmácia de manipulação chamada Drogavet. Ela usou o manipulado com um ótimo resultado. Nós temos que ter cuidado com os manipulados em farmácia humana, porque não tem a estabilização que o animal precisa. Tem que ser de farmácia humana. O que a gente mais usa é o Sporanox. É a melhor resposta que tem com o Sporanox. E os compostos manipulados em farmácia humana, o manipulado humano não tem a mesma estabilização, então não funciona bem para os gatinhos. As doses que nós usamos do itraconazol, se o animal tem maior de 3 quilos de peso, 100 miligramas a cada 24 horas. Isso vai dar em torno de 30 miligramas quilo. Se tem mais ou menos 1 quilo a 3 quilos, igual ou maior que 1 quilo, chegando até 3, 50 miligramas a cada 24 horas. E se tem menos de 1 quilo, um gato muito jovem ou muito magrinho, 25 miligramas a cada 24 horas. Isso você faz a dosagem para 2, 3 semanas, volta, pesa o gato para ver se ele foi melhorando e subindo de peso. Nós temos que ir acompanhando com o aumento da dose, tá? O uso, de novo, aqui é chamada atenção. Isso é um quadro que tem num trabalho de Gremião de 2020. Se não usar os manipulados, o uso de manipulados não é recomendado. O itraconazol associado ao iodeto de potássio. O iodeto de potássio ele também utilizado no tratamento da esporotricose. Você pode usar o itraconazol nas dosagens acima, se não teve uma boa resposta, associa o iodeto de potássio, na dose de 2,5 a 5 miligramas por quilo a cada 24 horas. Se a resposta clínica ainda for pouca, você pode aumentar até 20 miligramas quilo o iodeto de potássio. Mas tem que ter cuidado com o iodismo. O gato pode fazer o iodismo. Ele vai perdendo peso, ele vai ficando mais arrepiado, ele tem tonturas, ele tem vômitos, ele pode ter distúrbio gastrointestinal. Então, tem que ter cuidado com o iodeto. A dose vai de 2,5 a 5, podendo chegar a 20 no trabalho de Gremião. Reis e colaboradores em 2012 e Gremião em 2020 trataram 48 gatos no Instituto de Pesquisa Evandro Chagas da Fiocruz, somente com cápsulas de iodeto de potássio na dose de 2,5 a 20 miligramas a cada 48 horas. E o resultado foi que somente 47,9 ficaram curados, o tratamento falhou em 37,5, foi abandonado em 10,4 e 4,2% dos gatos vieram a óbito. Animais com efeitos adversos em 52,1%, principalmente na dose mais elevada de 20 miligramas quilo. Na dose de 2,5 a 5 até 10 miligramas, eu não tenho visto, 10 miligramas quilo, eu não tenho visto efeitos colaterais maiores, tá? Eu uso sempre associado ao itraconazol. Eu não fiz o uso de somente o iodeto. Isso pode ter sido certamente um trabalho de pesquisa. A terbinafina, eu também não usei terbinafina ainda em esporotricose, porque eu tenho um ótimo resultado com itraconazol. Então, eu não mexo, deixa quieto lá, está funcionando, vamos continuar. O efeito da terbinafina no tratamento da esporotricose em humanos é muito bom, tem resultados promissores. No tratamento de 2 cães com esporotricose por Sporotrix brasiliense,
foi relatado pela primeira vez por Viana e colaboradores, em 2018. Os cães tiveram sucesso com o tratamento com a terbinafina, com remissão dos sinais clínicos apresentados. O trabalho indica que essa droga pode ser utilizada. Eu nunca utilizei, mas está aí mais uma forma de tratamento que pode ser testada. E nós tratamos, e quais são os critérios de cura? Cura clínica quer dizer lesão cicatrizada, lesão fechada, pele nova, pele íntegra direitinho. A citológica, cura citológica, são 3 exames negativos com 30 dias de intervalo. Essa citologia pode ser sublesional, por aspirado, tem que ser, ou por suave nasal. Ou 2 culturas negativas com 30 dias de intervalo. Fez a primeira, deu negativa, 30 dias de tratamento, mais uma cultura negativa. Eu vou contar um segredinho para vocês no exame citológico. Quando eu faço a citologia no consultório, a primeira citologia que deu negativa, eu digo para o cliente que ainda tem leveduras ali, que ele tem que fazer mais 30 dias, porque eu já tive problemas com isso. Eu digo que a citologia está negativa, que não tem mais levedura, faço a prescrição e ele não faz. Não tinha mais, vou dar mais remédio para o gato, para quê? É um inferno dar cápsula para o gato, eu fico chateando o gato todo dia, então não tem mais, zera, não dá mais o tratamento e a doença retorna. Então, eu minto que está positiva ainda, faz mais 30 dias, na outra está positiva, faz mais 30 dias, na próxima vai estar negativa. Aí eu tenho 3 citos negativos. Medicação mais 30 a 60 dias após a cura clínica. Isso é uma parte de dificuldade no tratamento. Isso é uma situação em que você tem que convencer muito bem o proprietário dos riscos da doença voltar e, se voltar, de não responder mais ao tratamento. Tá? Porque é realmente complicado para o dono ficar 3 meses, 4 meses, 6 meses dando remédio e sem ter finalidade, sem o animal estar melhorando. Ou não vendo mais a lesão, que é mais complicado. A intoxicação medicamentosa pode acontecer com o itraconazol, com o iodismo, no iodeto de potássio. Os sinais clínicos mais importantes, náusea, vômito e inapetência, sinais laboratoriais e elevação das enzimas hepáticas. Então, por isso que tem que fazer o acompanhamento laboratorial no início do tratamento mensal, depois a cada 2 meses. Suspender a medicação para controlar a intoxicação por 1 a 2 semanas e associar os hepatoprotetores silimarina e SAMI. Tá? Faz a medicação e suspende o itraconazol. Eutanásia. Quando é que nós vamos pensar que esse gatinho não tem jeito, tem que ser eutanasiado? Quando a doença está muito grave, quando o animal é positivo para as viroses, então ele tem lesão generalizada e ele vai ter baixa resposta, e quando é um animal intratável, aqueles gatinhos que são muito difíceis de tratar, que não aceitam a medicação na comida, porque é uma das formas da gente administrar, a cápsula pode ir direto na boca, pode ser aberta, o trabalho de Gremião diz isso, que a gente pode abrir a cápsula do itraconazol numa pastinha, num sachê, e desde que o gato coma imediatamente. Então, o ideal é deixar ele sem comida à noite, trancadinho em casa, no ambiente isolado que ele vai ficar, e botar de manhã um pouquinho de patê com o remédio lá dentro. Ele come tudo, depois você libera a ração para ele.
Então, isso seria uma forma para um animal intratável. Mas se nem assim ele aceita, ele não tem como ser tratado. Então, a eutanásia é a possibilidade. Quando o tutor não tem condições físicas, uma senhorinha, aquela senhorinha que tinha lesão no dedo, o gatinho dela foi eutanasiado por isso, não tem condições intelectuais, ele não entende a gravidade do problema, a gravidade da lesão, ou quando o tutor tem baixo poder econômico, porque tratar com itraconazol não é barato. Às vezes a gente consegue, através da Fundação Oswaldo Cruz, encaminhar o animal para lá e ele receber a medicação. Mas nem sempre eles têm disponível para o homem e para os animais. Então, se não tem como conseguir o medicamento lá e o proprietário não tem poder econômico, vai ser eutanasiado. E o que fazer com esse animal? Sempre cremar e informar isso ao proprietário. Se o seu gatinho morrer, a senhora tem que trazer ele aqui para a gente mandar cremar, porque não pode enterrar. Lembra que o fungo é geofílico? O que você vai enterrar, ou vai fazer quando enterrar um animal com esporotricose é um cultivo de cultura pura. O esporotrix cresce na terra, você está levando o agente para o meio de cultura. Então, não pode, é proibido enterrar o gato com esporotricose ou o cão. Então, o que tem que se fazer é cremar os cadáveres e tem que ser avisado o proprietário. Se ele não sobreviver, você traz o corpinho para cá que a gente manda cremar. E o tratamento preventivo? Como é que a gente vai prevenir que os animais não peguem, não se contaminem com esporotricose? Isolando os animais doentes. O animal em tratamento fica trancado num cômodo sozinho. Só uma ou duas pessoas, no máximo, devem ter contato com esse animal. O piso deve ser limpo e todo dia, higienizar com hipoclorito, higienizar com lisofórmio, que é a formalina, todo dia, a gaiola, os comedouros, a casinha onde ele dorme, não ter excesso de paninhos de cama, de iglu, nada disso. Ele fica com um ou dois paninhos só para se aquecer, a caixinha de transporte pode ficar lá para ele dormir lá dentro, é o repouso dele, e tudo lavado diariamente. Castrar os animais que têm acesso à rua para evitar as brigas por acasalamento. Medicar pelo tempo correto. Se a gente fala que tem que ficar mais um mês fazendo, conscientizar o proprietário de que tem que fazer isso. E a gente faz isso fazendo medo a ele da lesão voltar, dele ter que gastar mais dinheiro com mais remédio, dele ter que ter todo esse trabalho, do gatinho ficar preso mais tempo. Então, a gente tem que conscientizar com esses dados para que o tratamento seja feito realmente no tempo correto. Informar se você vai utilizar o medicamento humano. O Sporanox é o mais caro de todos. Existe outros itraconazol que custam 10% do preço do Sporanox, mas não tem a qualidade do Sporanox, não vai funcionar no gatinho como o Sporanox. Então, medicar com o medicamento correto no tempo correto. Eutanasiar os animais de tratamento impossível por todas aquelas causas, cremar os animais mortos e higienizar os locais onde o animal fica, o hipoclorito na diluição de 1:3, tá? Em água comum. Orientar os tutores e acumuladores para evitar ficar buscando animal de rua, animal doente. Se buscar, levar um veterinário para descobrir o que ele tem e fazer o isolamento. Usar luvas e os protetores, os equipamentos de proteção para manipulação. Encaminhar as pessoas contaminadas ao hospital,
falar com elas que ela tem que se tratar, que aquilo ali é uma doença sistêmica, é uma doença grave. Notificar os casos atendidos, na prefeitura tem, nos CCZs tem uma forma de, pela internet, você fazer a notificação. E fazer campanhas, sempre que possível, na sua cidade, em escolas, em associação de moradores, para orientar e saber campanhas de orientação e de prevenção. Isso é bastante importante. Viu que tem um gato doente frequentando o seu quintal? Procura alguém da prefeitura para vir pegá-lo, ou o corpo de bombeiros para retirar esse animal. Evite ficar dando comidinha para todos os gatinhos da vizinhança junto no seu quintal, se você tem outros animais. Tudo isso é importante nessas campanhas de orientação. E com isso a gente vai conseguir reduzir a esporotricose que está graçando de uma forma assustadora. Lembrar que nós somos sanitaristas e que existe uma coisa chamada saúde única, que une a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Saúde animal, você vai fazer a prevenção com a castração dos animais, dos cães e dos gatos, e a responsabilidade do dono, a posse responsável. Ele é responsável por aquele animal que ele catou na rua. A saúde humana, evitando ou tendo cuidados no contato com o animal doente, usar os EPIs de proteção, quando manipular um felino doente, e dar assistência às pessoas infectadas. Então, recomendar que procure um médico, direcionar essa pessoa. Nos casos de cães e gatos, de saúde animal e saúde humana, a notificação dos casos suspeitos, o diagnóstico precoce e o tratamento antifúngico grátis para os animais. Isso é a parte mais difícil. A saúde ambiental, a incineração das carcaças, ter certeza de que as fezes dos gatos e tudo isso é coletado diariamente, o local é higienizado diariamente, manter os gatos tratados presos, indoor, em casa, campanhas de educação de saúde, comunicação e uso de proteção para as pessoas que trabalham com jardins, com floricultura, com horticultura. Então, tudo isso, juntando a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, nós estamos cuidando da saúde única. E nós somos as pessoas mais indicadas para isso. E aqui, para terminar, alguns resultados. Lembra da Hazel, que tinha a lesão no abdômen? Ela aqui, 2 meses depois de itraconazol. Só itraconazol foi usado, tá? O Ralph, que chegou com diagnóstico de carcinoma, 6 meses de itraconazol, 2 meses com iodeto associado, e aqui só a sequela. Muito obrigado, eu quero agradecer muito novamente ao Laboratório Texer pelo convite, fiquei imensamente honrada, fiquei muito feliz de ter trazido isso para vocês. Espero que eu tenha sido clara o suficiente, que vocês tenham entendido bastante, mas qualquer dúvida, aqui está o meu e-mail, pode mandar as perguntas que eu vou responder a cada um com certeza. Muito obrigado e até breve.